O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bem os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina e iluminada. Podemos sentar um pouquinho, filhos queridos? Amados do meu coração, nesses dias aí de agosto, mês vocacional, então estamos sempre rezando pelas vocações. Como eu falava no comecinho da Santa Missa, hoje nós encerramos aqui na paróquia, porque na maioria das paróquias do Brasil já foi encerrada ontem a Semana Nacional de Oração pela Família. Hoje tivemos o Jubileu da Família ali no Centro Multiuso, celebramos aí uma semana bastante intensa, bastante participativa, rezando pela família. Hoje celebramos a grande graça da vida consagrada, né? E nós temos aqui na nossa paróquia a presença das irmãs franciscanas de São José, já tivemos a presença das irmãs salesianas. Essa paróquia foi iniciada pelos padres religiosos da Congregação dos Sagrados Corações. Celebramos na última sexta-feira, dia 15, o dia de São Tarcísio. São Tarcísio é o padroeiro dos coroinhas, então celebramos também aí em ação de graças, rendendo graças a Deus pelos coroinhas que tanto nos ajudam. E hoje, filhos, ao celebrarmos a vida consagrada, celebramos a Assunção de Nossa Senhora assunta ao céu. E aí o que eu tenho dito esses dias aí, né? Hoje, nas missas que a gente celebrou. Eu sempre lembro de uma coisa: nós temos que começar do princípio. E é interessante nós lembrarmos, por exemplo, do nome da nossa padroeira do Brasil. Como é que chama a padroeira do Brasil? Nossa Senhora Aparecida. Mas o nome completinho dela, como é que é? Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Então o título da nossa padroeira é Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Aparecida é um apelidinho porque ela apareceu no rio, ela foi encontrada, mas a imagem encontrada é uma imagem
de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Nossa Senhora da Imaculada Conceição é uma verdade da nossa fé, porque Nossa Senhora foi concebida, a conceição de Nossa Senhora, a concepção de Nossa Senhora, conceição sem mácula, sem pecado. Então esse título é porque Nossa Senhora foi concebida, foi preservada do pecado. Nosso Deus Todo-Poderoso tinha um plano, desde sempre. Ele escolheu Nossa Senhora Maria, ele escolheu Maria para ser a mãe do filho dele, de Jesus. Então ele preparou ela. Vamos pensar numa coisa: poderia ser pecadora a mãe de Jesus? Não. Só que todos nós somos pecadores por causa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deus os fez à imagem e semelhança, pediu que eles fossem obedientes, e eles não foram. Então, por causa da desobediência de Adão e Eva, todos nós que viemos depois somos pecadores. Deus tem um plano de enviar seu filho ao mundo e vai pedir que uma mulher geste ele no seu ventre. Não pode ser uma mulher pecadora para trazer Deus, porque Jesus é Deus no ventre. Então Deus a preserva do pecado, por isso ela é concebida, concepção sem mácula, sem mancha. Só que mesmo Deus tendo escolhido Maria para ser a mãe de Jesus e tendo preparado Maria para ser a mãe de Jesus, preservando ela do pecado, Deus ainda precisa contar com o sim de Maria. Por quê? Porque Maria é uma criatura de Deus, ela não é Deus. E se Maria é criatura de Deus, assim como eu e você, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se somos imagem e semelhança de Deus, nós somos homens e mulheres livres. O Senhor Deus não poderia conduzir Maria, obrigá-la, eu vou criar Maria e ela vai ser a mãe. Não, ele preparou porque esse era o sonho dele, mas ele ainda enviou o anjo para perguntar se Maria concordava com os planos dele. Graças a Deus ela disse sim, concordou. E aí ela traz Jesus no seu ventre. Agora você tem que me ajudar. Vamos ver se você consegue completar um versículo bíblico que diz assim, nas Sagradas Escrituras: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Nossa Senhora é Imaculada Conceição, concebida sem pecado. O salário do pecado é a morte. Nossa Senhora não pecou, ela merece o salário? Não, porque ela não pecou, ela foi preservada do pecado. Então como é que faz agora, se Nossa Senhora não pecou? O salário do pecado é morte, então Nossa Senhora não vai conhecer a morte. É isso que nós celebramos hoje, a Assunção de Maria. Nós falamos, a igreja fala da dormição. Não existe sepultura de Maria. Você pode ir na Terra Santa, vai procurar, vai encontrar até a casa onde Maria nasceu, viveu em Éfeso, mas não vai encontrar a sepultura de Maria, porque Maria dormiu e foi assunta, a Assunção. Deus a levou ao céu, sem mancha, sem pecado, ela vai ao céu. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, né? Deus, nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus em três pessoas. Nosso Deus Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele sobe ao céu por conta própria, a ascensão. Diante dos apóstolos, os apóstolos ficam vendo Jesus ascende ao céu, sobe ao céu. Maria, não sendo Deus, sendo criatura, precisa da força de Deus. Deus a eleva, a assunta, ela é assunta, elevada ao céu. E aí, filhos queridos, a segunda leitura que nós proclamamos, tudo isso o padre falou para tentar contextualizar essa cena. São Paulo diz para a gente assim, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, segunda leitura que nós ouvimos hoje: Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte. Qual é o nome desse homem? Olha! Por um homem veio a morte ao mundo, Adão. Com efeito, por um homem veio a morte, e também por um homem vem a ressurreição. Quem é esse homem? Jesus. Por uma mulher veio a morte, Eva. Por uma mulher vem a salvação, Maria.
Como em Adão todos morrem, em Cristo todos reviverão. Agora olha só, porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícia. Depois, os que pertencem a Cristo. Então vão ressuscitar, vão reviver. Depois de Cristo, aqueles que pertencem a Cristo. E aí eu lhe pergunto, quem neste mundo mais pertenceu a Cristo? Quem mais pertinho de Cristo esteve? Maria. Então, daqueles que vão reviver, ressuscitar depois de Cristo, a primeira é Maria. Tanto que essa palavra se confirma quando a gente ouve a primeira leitura, que é do livro do Apocalipse. Em Apocalipse, nós vemos João vendo as cenas finais, o fim dos tempos. Ele relata no livro do Apocalipse. E no Apocalipse de João, que nós lemos hoje, no capítulo 11, João vê abrir-se o templo de Deus que está no céu. E aparece no templo de Deus a Arca da Aliança. A Arca da Aliança. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Veja, filhos amados, nós vamos fazer daqui a alguns dias, aqui dia 6 de setembro até o dia 13, o nosso quarto cerco de Jericó. E no quarto cerco de Jericó, no cerco de Jericó, tem um elemento que a gente conduz pelos corredores da igreja. Qual que é esse elemento? A arca do quê? Da aliança. Então, quando João vê o fim dos tempos, ele olha para o céu e vê o templo de Deus, e no templo de Deus ele vê a arca da aliança. É aquela arca da aliança que a gente carrega pela igreja, que João está vendo? Nananina não. Qual que é a arca da aliança que ele está vendo? Maria, gurizada boa, Maria, porque aquela arca da aliança que a gente leva pelos corredores, é a arca que guardou a primeira aliança, a aliança formada com Deus e Moisés no Monte Sinai. Deus quis elaborar com seu povo uma aliança, e ele chamou Moisés para ser um instrumento, e deu para Moisés os estatutos dessa primeira aliança, a constituição da primeira aliança, os 10 mandamentos. O povo de Deus guardou esses 10 mandamentos nessa arca, e conduziu a arca com as tábuas dos 10 mandamentos, né? Das 12 tribos de Israel, uma das tribos, a tribo de Levi, conduzia o culto, conduzia a arca da aliança. Inclusive, a gente vai entendendo melhor o dízimo a partir disso aí. 12 tribos de Israel, as 11 tribos trabalhavam, cuidavam do gado, das ovelhas, dos cordeiros, plantavam, colhiam, e uma tribo, a tribo de Levi, cuidava do culto, conduzia a arca da aliança, os estatutos da primeira aliança. As outras 11 tribos davam o dízimo para a tribo de Levi, que cuidava do culto, porque eles não tinham tempo para plantar, para colher, para cuidar do gado, e eles precisavam se alimentar para cuidar do culto, então recebiam o dízimo para poder manter o culto. E aí, filhos amados, foi a primeira aliança, só que Deus tinha um plano, e na plenitude dos tempos, Ele enviou o seu Filho ao mundo, para celebrar o quê? Este é o meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, nova e eterna. Então, havia uma aliança anterior, uma primeira aliança, um primeiro testamento, um antigo testamento, selado sobre a constituição dos 10 mandamentos, mas houve uma nova aliança, um novo testamento, e esse novo testamento, essa nova aliança é selada pelo sangue do Cordeiro. Na primeira aliança, os homens daquela época guardaram os estatutos dentro da arca da aliança. Agora, qual foi a arca que trouxe aquele que selou a nova aliança? Maria, no seu ventre. Por isso, quando tem essa cena, que João olha para o céu e vê no céu a arca da aliança, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma cabeça com 12 estrelas, ele está vendo Maria, é a nova arca da aliança, ela que ele vê no céu. Por isso é que a gente celebra a Assunção. Maria dorme e é levada ao céu, e quando João vê o final dos tempos, ele já vê Maria no céu, a arca da aliança já está lá. Essa visão que ele tem. E daí também João vê diante de Maria um grande dragão, um dragão cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda ele varria a terça parte das estrelas do céu. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz. Pronto!
pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, e o dragão não conseguiu fazer nada contra ele. Por quê? Porque Maria pisa na cabeça da serpente. Oh, glória, aleluia. Ela pisa e esmaga a cabeça da serpente. Só que aí o dragão, diante da mulher prestes a dar à luz, querendo devorar o seu filho, sem conseguir devorar o seu filho, ele se contenta com aquilo, se contenta em ser esmagado por Maria, e diz assim: tá bom, eu vou para o inferno e vou ficar lá esperando a volta de Jesus? Não. Com a cauda, ele vai varrendo a terça parte das estrelas do céu. As estrelas do céu somos eu e você. Vamos lembrar do Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus diz: na casa do meu Pai, o céu, há muitas moradas. Eu vou preparar uma para você. Quando estiver pronta, eu levo você comigo. Nós somos as estrelinhas do céu. Só que o dragão quer varrer, e vai varrendo a terça parte, e vai derrubando do céu. Veja, filhos queridos do meu coração, no dia que celebramos a Assunção de Maria, nós lembramos essa graça. Deus tem um plano para mim e para você, como tem um plano para Maria. Ele preservou Maria porque ele já contava com ela, só que ele não podia obrigá-la. Ele te trouxe a esse mundo e deu para você também um plano, uma missão, uma vocação. Ele chamou você para algo nesta vida, chamou você para você realizar, chamou você para você fazer, chamou você para você ser um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, um bom padre, um bom ministro, um bom músico. Chamou você e deu para você uma missão. Só que ele não pode obrigar, como ele não pôde obrigar Maria. Ele tem que contar com o teu sim, e ele fica esperando o teu sim. E eu vou dizer para você, tem gente que diz não. Sabia? Tem gente que diz não para o plano de Deus. E aí o dragão vai varrendo com a cauda a terça parte das estrelas do céu. O que hoje a palavra diz para a gente, filhos, é que nós temos um Deus maravilhoso que nos chama, que nos envia em missão, que conta conosco. Um Deus que nos quer no céu, juntinho dele. Um Deus maravilhoso que nos deixa Maria por mãe e intercessora, porta do céu. João já a vê no céu. Eu dizia hoje, hoje à tarde celebrei ali no santuário, eu dizia, porque lá é uma casa das irmãs de Maria, né, da mãe peregrina, e eu dizia, como é bom a gente ser amiguinho de Maria, né, irmã Nadir? Porque Maria é porta do céu, ela intercede por nós. Então, ela nos ajuda a entrar no céu. Por isso é bom ser amiguinho de Maria. Ela já está lá e ela quer que a gente esteja lá também. Nós trouxemos a imagem do Sagrado Coração, do Imaculado Coração de Maria, para estar com a gente hoje. Maria, porta do céu, que a gente viu no texto do Evangelho. Essa mulher que nos ensina, ela vai em missão, ela parte para a região montanhosa para cuidar de Isabel, que é sua prima que está grávida de João Batista. Diante de Maria, Isabel fica cheia de alegria, cheia do Espírito Santo, e exclama aquilo que a gente reza na oração da Ave Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Jesus é o fruto do ventre de Maria. Isabel exalta, e Isabel diz uma coisa que é significativa, diante de Maria, uma mulher que está grávida de Jesus há apenas 3 meses, ela olha para aquela barriguinha que não dá nem para ver direito ainda, e ela diz assim para Maria, grávida de Jesus, ela diz: de onde me vem a graça de vir me visitar a mãe do meu Senhor? É um feto com 3 meses de vida na barriga, e Isabel, por graça do Espírito Santo, já identifica: é o meu Senhor, é Jesus, o meu Salvador. Maria faz o seu Magnífica diante de Isabel. Ela diz: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Deus olhou para a humildade de sua serva. Nós também podemos dizer isso. Deus olha para a humildade dos seus servos. De agora em diante, diz Maria, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Isabel diz para Maria: bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido tudo o que o Senhor falou. Bem-aventurado quem crê, bem-aventurado quem tem fé, porque se cumprirá a palavra de Deus. Então, filhos amados, aprendamos com Maria. Queremos caminhar rumo ao céu, vamos dizer o nosso sim ao Senhor todos os dias.
e vamos crer, porque será cumprido tudo aquilo que o Senhor falou. Sigamos o exemplo, a docilidade e o sim de Maria em nossa vida. Que a palavra de Deus, filhos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.